Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Adriano e se é novo aqui eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, cara. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos diários, tudo bem? Bom, lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de investimentos. Eu simplesmente mostro para você aqui o que eu faço na minha carteira, minhas estratégias, mostro o que realmente faço, né, como investidor iniciante. Assim eu posso estar ajudando outras pessoas que estão começando também, tirando algumas dúvidas e sempre trazendo alguma informação nova para vocês aqui. Eu tenho uma carteira pública que eu sempre mostro para vocês, quem acompanha o canal sabe, já viu essa carteira, o que eu compro eu deixo de comprar. Hoje a gente vai falar aí do MXRF11, não é recomendação de compra, tô pegando o MXRF11 aqui como um exemplo, né, porque é um fundo conhecido, um fundo com base 10, a cota ali é R$10, é baratinho de se investir, todo mundo pode comprar uma cotinha, né, e começar a investir. Existem vários fundos aí com base 10, um deles o KISI11, VGHF11, entre outros fundos com base 10. Esse aqui é só um exemplo para a gente tirar como base, e é um fundo excelente, tá? Um fundo que eu tenho na minha carteira, um fundo que sempre vem pagando bons dividendos. Eu vou mostrar um pouquinho dele aqui para você. Vamos sair dos R$200 para os 40 mil, 46 mil reais com o MXRF11. Cara, é bem simples. Se você se comprometer e for dedicado, você consegue alcançar esse valor. Cara, com dinheiro ali que você gasta às vezes por mês com um lanche, com alguma coisa desnecessária, eu vou mostrar aqui nesse vídeo para você. Então deixa o seu like aí que vale muito a pena, tá? Primeiramente, para quem não conhece, o MXRF11 é um fundo de papel, né? Hoje ele tem uma liquidez diária de 630 mil negociações por dia, né? Então se você compra esse fundo, 1000 cotas você consegue vender porque tem procura de compra e venda, né? Como que funciona, né? Você compra uma cota do fundo imobiliário. Quando você quer vender, alguém tem que comprar de você. Então, essa negociação diária acontece aqui nesse fundo. Quando eu quero vender, sempre tem alguém que quer comprar minha cota. E quando eu quero comprar, sempre tem alguém que quer vender a cota também. E eu compro, né? Ele vem pagando aí um dividendo de 11 centavos por cota. Então, cada cota que eu compro por R$10, eu recebo 11 todos os meses desse fundo, livre de imposto de renda. O seu último dividend yield mensal foi de 1,2%. Interessante esse valor, bem legal. Patrimônio muito alto, de 2,3 bilhões, né? Um dos fundos mais negociados aí na Bolsa de Valores. Seu valor por cota é 10,20, tá? Então cada cota vale 10,20, mas hoje você está pagando 10,8, tá? Descontado, ó. Você está pagando menos do que vale uma promoção, tá? E seu PVP aqui tá 0,99. Quando o PVP tá 1, o fundo tá no valor justo, que realmente ele vale. Ou seja, se tivesse um aqui, ia estar 10,20 o valor da cota, né? Como tá 0,99, tá 10,8, né? Tá menos de 10,20. Se tivesse 1,10, estaria mais de 10,20, entendeu? O PVP é para mensurar ali se a cota tá mais cara ou mais barata, entendeu? Basicamente é isso. Bom, vamos olhar. Como a gente tá falando de dividendo, né? Vamos só dar uma olhada aqui nos dividendos. Ah, será que ele vai pagar dividendo todos os meses? Será que eu vou receber mesmo? Será que se eu colocar meu dinheiro eu vou receber desse fundo mesmo? Tenho medo, né? E às vezes não vai pagar. Ó, se a gente olhar aqui, ó, os últimos 12 meses ele pagou 12,15 de dividendos. Então, se você tivesse colocado R$1.000 lá nos últimos 12 meses lá atrás, você teria recebido 12% ali a mais. E aqui tem um relatório, desde 2012 esse fundo não falhou nenhum mês em dividendos, todos os meses até hoje ele paga dividendos, uns meses mais baixos, outros super altos, como você vê aí no gráfico, né? Mas ele nunca deixou de pagar dividendos. Então se você tivesse comprado ele em 2012, até hoje você teria recebido dividendos, né? Então eu considero um fundo interessante de se comprar e analiso sempre o histórico de dividendos do fundo para ver se realmente faz sentido, né, eu investir nesse fundo. Bom, uma simulação simples que eu sempre falo aqui no meu vídeo, tem no site Funders Explorer para você ver também. É se você tivesse colocado R$50 mil na poupança, nos últimos 12 meses você teria 50.983. Já no MXRF11 você teria 62.782 no mesmo período. Olha que interessante aí. Mais de R$11 mil de diferença, né? Muita coisa aí para você refletir se tem dinheiro na poupança ainda. Tá fazendo errado, tá perdendo dinheiro com dinheiro na poupança, tá? Aqui tem todos os relatórios do fundo que eu aconselho você dar uma olhada, né? Ver se faz sentido para você. Então, basicamente aqui, esse é o MXRF11. Agora, como eu vou sair de R$200 para R$46 mil com esse fundo? A gente vai usar como referência o valor da cota de hoje, tá? O valor da cota de 10,08. E a gente vai usar também como referência aqui 1,02, né? Que é o percentual de dividendo do último dividendo para fazer o cálculo. Eu já adicionei aqui na planilha este valor. Essa planilha aqui não é minha, tá? Eu não vou deixar na descrição que essa planilha não é minha, tá? Porém, se você quiser, me segue lá no Instagram que eu mando para você o link do canal, né? Que tem essa planilha e você baixa por lá, tudo bem? Ou seja, como eu vou sair de R$200 para 46 mil? Você precisa ter, primeiro, disciplina. O primeiro ponto para você começar a investir é ter disciplina. Você entender que cada coisa que você compra desnecessária, né? A gente compra muita coisa desnecessária, é um dinheiro que você está perdendo de investir, né?
E você tem que fazer com que o seu investimento mensal, por exemplo, eu vou investir R$200 por mês, é como se fosse uma conta de água ou luz, uma coisa que você tem obrigação de pagar, senão corta. Faça do seu aporte mensal dessa forma. Ah, vou investir 200 todos os meses e é regra. Vai, já separa, pagar água, pagar luz, aluguel, comida, investimento. O que sobrou ali, se você quiser fazer alguma coisa, beleza, mas todo mês eu quero investir 200. Então você precisa fazer isso primeiro, né? A disciplina eu acho que é um dos pontos mais importantes ali. Quando você entender que não é o quanto você ganha, né? Mas sim o quanto você gasta, aí você começa a dar valor aí no seu dinheiro e começar a investir. Não adianta nada você ganhar 2 e gastar 4. Não adianta nada você ganhar 20 e gastar 25, né? Não importa, é o quanto você gasta, não o quanto você ganha. Todo mundo consegue juntar 200 todos os meses ali para fazer seus investimentos. Então a gente colocou aqui como meta comprar 20 cotas todos os meses. Então todos os meses eu preciso comprar 20 cotas do MXRF11, do VGHF11, qualquer outro fundo, né? Comprar 20 cotas. Só que como o MX é barato, então 20 cotas, né, você consegue comprar ele mais fácil. Tá? R$200 você consegue comprar uma cota só de outro fundo, né? Coloquei o MXRF11 por isso. Coloquei 20 cotas, eu vou ter que investir todos os meses R$201. Ele é a média de R$200 por mês. Vamos seguir a tabelinha aqui, né, pra gente ver aqui, ó. Eu vou ter primeiro minhas 20 cotas, né, daí vou investir R$200. No primeiro mês aqui, como eu investi, talvez eu não ganhe dividendos nesse mês, né? Então no próximo mês eu vou ganhar dividendos. Então vamos considerar aqui o segundo mês. Então eu tenho 20 cotas agora nesse mês. Eu investi R$200 e vou ganhar R$2 de dividendos. Olha aí que interessante. Com 20 cotas eu ganho R$2 todos os meses, né? Então, enquanto eu tiver esse fundo, todos os meses eu vou receber dividendos dele. Se eu comprar só 20 cotas e largar lá, todo mês eu vou ganhar R$2, R$2, né? Entendeu? Só que eu não consigo comprar uma outra cota. Com os rendimentos, o rendimento de R$2 não deixa eu comprar outra cota, né? Eu vou ter que comprar cotas com o meu próprio investimento, que no próximo mês vai ser mais 200. Já no terceiro mês ali, eu vou ter 40 cotas, porque 20 eu comprei o mês passado, mais 20 desse mês, né? Eu vou ter R$403 investidos e agora eu já recebo R$4, né? Então eu recebi R$2 no mês passado e mais 4 esse mês. Então já são R$6. Então tô mais perto de comprar uma cota, né? Daí já no próximo mês eu vou ter 60 cotas, um valor investido de R$604. Eu vou receber mais R$6,17. Nessa planilha aqui ela já soma os dividendos anteriores para você comprar novas cotas. Então 6 mais 4 mais 2, eu já consigo comprar uma cota e ainda sobra alguma coisa. Eu já consigo comprar uma cotinha aqui, tá vendo? Primeiro mês que eu consigo comprar a cota com os meus dividendos. Não estamos falando do aporte. O aporte vai ser mensal. Todos os meses R$200 você tem que investir no mínimo e comprar ali suas 20 cotas, né? Já no próximo mês, no mês 5, eu tenho 81 cotas, não é mais 60, né? As 20 que eu comprei e mais uma que eu comprei com os dividendos. Agora eu tenho R$816, já recebo R$8. Ou seja, R$8 mais o que sobrou da soma desses 6, 4 e 2 aqui de dividendos, eu já consigo comprar uma outra cota. Olha que interessante. Já no mês 6, eu vou ter 102 cotas, R$1.000,28. Vou ganhar R$10 de proventos, né? Então R$10 eu já consigo comprar uma nova cota todos os meses. Aqui já começa o número mágico. No sexto mês investindo R$200 já começa o número mágico. Por quê? Agora todos os meses eu recebo R$10. R$10 é mais do que custa uma cota. Então todos os meses eu consigo comprar uma cota mesmo que eu não tenha R$1 no bolso, né? O plano aqui é investir R$200 e reinvestir todos os seus dividendos. Caso tenha algum mês que você não consiga comprar nada, você já consegue comprar uma cota com o seu próprio rendimento. Isso já é muito interessante. Se vira uma bola de neve. Porque agora, mesmo que eu pare de investir, né? Claro, vai demorar mais, atrasar o processo ali para você chegar na sua meta. Mas mesmo que eu pare de investir e largo lá 102 cotas, agora, se ficar 20 anos lá, vai ser 20 anos todos os meses eu comprando uma nova cota. Vai crescer automaticamente ali sozinho, né? Vira bola de neve. Já não vamos até o mês 10 aqui, né? Já no mês 7 eu tenho ali 123 cotas, R$1.200 investidos. Eu vou receber R$12 todos os meses, consigo comprar uma nova cota, né? No mês 8, 144 cotas, 1.451 investidos, já recebo R$14,81, compro mais uma nova cota e sobra um dinheirinho, né? No mês 11, eu já tenho 209 cotas, R$2.106 investidos e eu ganho R$21 todos os meses. Então agora, a partir de agora, todos os meses eu consigo comprar 2 cotas, pelo menos, deste fundo. Com 120 meses, vamos descer aqui até 120 meses. Ó, 120 meses, cara, daqui 120 meses, às vezes é uma parcela num carro, de uma casa que você faz, né? A mesma coisa, você vai investir 120 meses, R$200 todos os meses. Agora com 120 meses eu tenho, investindo R$200 todos os meses, investindo tudo que eu recebo de dividendos, comprando novas cotas, eu tenho 4.598 cotas, já tenho um valor investido aí de R$46.347 e já recebo R$472
de dividendos todos os meses. R$472 é um valor interessante, cara. Quase meio salário mínimo aí a gente recebe aí de dividendos ele com 120 meses investindo R$200. Parece muito tempo, mas não é, tá? E agora eu consigo comprar 47 novas cotas todos os meses com os meus dividendos. 45, 47 cotas todos os meses. Olha que interessante o quanto as suas cotas vão aumentar agora. Então todo mês você compra 47 fora as 20 que você vai comprar ali com seus R$200 investidos. Então agora você não vai investir mais R$200 só, né? Você vai investir 472, que é o valor que você vai ganhar de dividendos, mais 200, já são R$600, R$672 investidos todos os meses, né? Olha que interessante. Recebe ali por mês um dinheirinho legal, consegue fazer novos aportes, né? E aí é só você definir a sua meta. Cara, como é interessante a gente começar a investir com um valor baixo, né? Pode ser 200, pode ser 100, pode ser 500, depende de quanto tu ganha. Tu vai fazer os cálculos e ver, eu consigo fazer todos os meses tanto. Quanto mais você investir, ao longo de 120 meses, 200 meses, você vai estar ganhando muito mais dinheiro, né, de investimentos. E quanto menos você investir, vai demorar um pouco mais, mas não quer dizer que é impossível. Você pode começar com R$100 todos os meses, 50, né, e depende do seu orçamento, mas não é impossível de investir. Por isso que esses fundos base 10 ajudam muito a gente começar a investir, tudo bem? Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Deixa o like, se inscreva para não perder nossos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Tenha todos um ótimo dia e até uma próxima.